Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre as técnicas de integração, né, que a gente já começou a falar em vários outros vídeos aqui no canal. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre a última técnica de integração, que ainda falta a gente comentar, né, que é a integração por frações parciais, certo? Frações parciais vão ser uma técnica que a gente vai usar para fazer integrais que envolvam funções racionais. Certo? Então, só relembrando, né, o que é uma função que é racional? Uma função é racional quando ela for igual ao quociente entre duas funções que sejam polinomiais. Tá bom? Então, a gente tem que ter uma função da forma f de x igual a um certo p de x no numerador e um certo q de x no denominador, onde esses dois caras que aparecem aí, certo? Eles vão ser funções polinomiais, vão ser polinômios. Tá? Então, eu tenho polinômio em cima e vou ter polinômio embaixo. Tá? Essa técnica funciona para integrar qualquer função racional, beleza? Mas no vídeo de hoje, a gente vai se restringir inicialmente a integrar funções que tenham esse denominador aqui com o grau maior do que o grau do numerador. Tá? Então, a gente vai pedir aqui no vídeo de hoje só que o grau de q de x do denominador seja maior, tá certo? Maior que o de p de x. Na próxima aula a gente faz o caso geral, né? O que é que a gente faz se o p de x o que vier com esse grau que seja mais alto, tá bom? Então pronto, esse é o assunto da aula de hoje, é a última técnica de integração que a gente vai estudar, e a gente vai fazer isso com exemplos e dividindo em vários casos, tá bom? Então a gente vai ver essencialmente três casos, dois na aula de hoje e um na aula que vem, e na aula que vem a gente ainda faz uma revisãozinha, tá bom? Então caso um seria o seguinte, ó. Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui vai ser olhar aqui para o denominador e a gente vai ter que determinar quem é a fatoração dele. A gente tem que fatorar esse denominador. O que é que significa isso? A gente tem que escrever ele como produto de polinômios de grau mais baixo. E a gente vai querer que esses polinômios com grau mais baixo tenham o menor grau que dê. Tenham o menor grau possível, tá certo? Então, no caso, o menor grau possível que daria seria que todos esses fatores de q de x fossem de grau 1, certo? Então, o primeiro caso é esse. Q de x só tem fatores de grau 1. Só tem fatores que sejam de grau 1. Então, isso aí a gente vai resolver de um jeito. A gente vai ver que jeito é esse nos exemplos agora. Para começar, ó, vamos pegar essa função aqui. Exemplo. Então, digamos que a integral da gente seja a integral de 1 sobre x ao quadrado mais x. Então, como que eu calculo essa integral? Repara que a minha função, que o meu integrando, é uma função racional, né? É 1 sobre x ao quadrado mais x. Então, eu olho aqui para esse denominador e vou ver como que a gente poderia fatorar ele, tá bom? Como que eu posso fatorar esse denominador? Só é colocar o x em evidência. Ficaria integral de dx sobre x vezes x mais 1. Pronto, fatorei. E repara que os dois polinômios que ficaram aqui embaixo são do primeiro grau. Então, está no caso que a gente está analisando. Então, como que funciona essa técnica? Quem que são essas frações parciais aí? Bem, a ideia é a gente pegar essa função racional da gente, 1 sobre x vezes x mais 1, e, e aí a gente vai representar ela da seguinte forma. Alguma fração que tem apenas x no denominador, mais uma outra que tem apenas x mais 1 no denominador, certo? E aí a gente tem que determinar quem é que são esses números que vão aparecer aqui em cima, esses coeficientes das frações parciais. Essas duas frações que apareceram aqui, tá? Essa e essa, são as duas frações parciais desse exemplo. Então, para resolver isso, para achar quem são esses dois números, A e B, vamos fazer assim, ó. Vamos tirar o MMC, que seria x vezes x mais 1. E em cima vai ficar o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí vai dar A vezes x mais 1, certo? Mais BX, certo?
Beleza. Pronto. Para que essas duas expressões sejam iguais, ou para que essa fração aqui seja igual a essa, os numeradores têm que ser iguais. Então, 1 tem que ser igual a vezes x mais 1 mais b vezes x. Então, a gente pode agora analisar olhando para esses dois termos, certo? Então, 1 tem que ser igual a ax mais 1 mais bx. Em geral, tem duas formas de resolver isso. Eu vou mostrar as duas. Vou começar pela que eu gosto menos, certo? Que seria fazer o seguinte. Bem, vamos desenvolver isso aqui, ó. Vai ficar ax mais a mais bx. Então, se eu coloco o x em evidência, fica a mais b vezes x mais a, tá certo? Então, agora a gente faz uma comparação entre polinômios. Eu tenho esse polinômio do lado de cá, que é 1, que é uma constante, igual a esse polinômio do lado de cá. Então, o termo que multiplica x desse lado tem que ser igual ao termo que multiplica x desse lado aqui, ó, que é zero. É 0x mais 1, né? Então, a gente fica com a equação a mais b igual a zero. Da mesma forma, o termo que não depende de x aqui, ó, que é esse a, tem que ser igual ao termo que não depende de x do outro lado, que é 1. Então, da outra equação. Então, a gente sabe aí que o A é 1, como o A mais B é 0, então o B vai ser menos 1, certo? Essa é uma forma de resolver. Uma forma que sempre dá certo, tá? Mas, dependendo da situação, o sistema pode ficar muito trabalhoso para a gente montar ele. Então, tem uma forma que eu acho mais simples, mais rápida, que é a seguinte, a gente olha só para essa igualdade aqui, ó. 1 igual a vezes x mais 1 mais bx. Certo? A gente pode, então, pensar o seguinte, ó, do lado de cá, a gente tem algo que depende de x, mas do lado esquerdo está dizendo que esse termo que depende de x é sempre igual a 1. Ou seja, qualquer valor que eu substituir aqui do lado direito, o x, o resultado tem que sempre ser 1, certo? Então, se eu substituir, aí, por exemplo, o x por 0, por exemplo, vai dar a vezes 0 mais 1, então ficou a, mais b vezes 0 igual a 1. Se eu substituir o x por 10, aí vai dar a vezes 10 mais 1, dá 11a, mais 10b, tem que ser igual a 1, certo? Da mesma forma. Então, eu vou escolher valores para o x de modo que eu zere algum desses termos. Porque aí eu fico com uma equação mais simples, né? Só envolvendo uma das incógnitas, ou a ou b. Aí, o que é que eu faço? Se eu substituir, por exemplo, o x por zero, como a gente já tinha visto ainda agora, substituindo o x por zero, do lado esquerdo vai dar 1. E do direito, eu vou zerar esse termo aqui, né? Vai ficar b vezes 0, e o outro vai ser a vezes 0 mais 1. Vai dar a. Então, pronto, achei já que o a é 1, certo? A é 1 que nem a gente viu aqui também. Agora, eu substituo o x por um valor que zere esse termo aqui, para ficar só o termo com a outra constante, né? O b. Então, como é que eu faço? Substituo o x por menos 1 agora. Se eu fizer x igual a menos 1, o lado esquerdo vai ser 1, porque ele sempre é 1, vai ser sempre 1, certo? É sempre constante. Do direito, esse termo aqui ele zera, ficou só b vezes menos 1. Então, é menos b, portanto, o b vale menos 1, certo? B vale menos 1. Então, da mesma forma que a gente tinha visto anteriormente. Beleza, né? Pronto, e aí? Agora a gente volta e resolve. A gente tinha ó, integral de dx sobre x ao quadrado mais x. A gente acabou de ver que isso é a mesma coisa que o quê? Ó, eu tinha a integral disso, né? Vai ser igual a integral disso mais a integral disso aqui. Quem é o a? A é 1. Então, ficou a integral de 1 sobre x, dx sobre x. Mais integral de b sobre x mais 1. Quem é o b? É menos 1. Então, ficou menos a integral de dx sobre x mais 1. Agora é só fazer essas integrais aí que são bem mais simples. A integral de dx sobre x vai dar ln do módulo de x, certo? E a integral de 1 sobre x mais 1, aí vai dar ln do módulo de x mais 1. Para ver, isso aí é só fazer uma substituição simples. Chama u de x mais 1 e ver que a integral vai dar ln do módulo de u, né? Então, fica ln do módulo de x mais 1. Mais a constante de integração, por quê? Porque era uma integral que era indefinida. Então, essa aqui já poderia ser a nossa resposta.
Também, se quiser, você pode usar algumas propriedades dos logaritmos, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a diferença entre dois logs. Isso vira o log de uma divisão, né? Então, fica ln do módulo de x sobre o módulo de x mais 1. Então, já escreve tudo de uma vez, assim, dentro de um único módulo. Ficaria ln do módulo de x sobre x mais 1, mais c, que é o log da divisão vira a diferença dos logs. Essa aqui seria outra resposta possível, certo? Então, essa aqui é a ideia. A gente tem uma função que é racional. No caso de hoje, eu estou pedindo que o grau de q de x do denominador seja maior, certo? Na aula que vem a gente vê o que é que faz se o grau se o grau de p de x for maior ou se os graus dos dois eles forem iguais. E aí a gente tem que achar, ó, quem são essas duas aqui, tá certo? Porque aí a gente consegue então representar, ó, como uma soma, tá, de integrais mais simples. Aqui foram só duas frações parciais, por quê? Porque eu só consegui só tinha, ó, dois termos na minha fatoração do denominador. Se tivessem mais termos, eu ia ter mais frações parciais também, e mais coeficientes para determinar. E se liga nessa ideia daqui, que ela facilita muito a vida em vários exemplos. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Então, a integral agora vai ser a seguinte: integral de dx sobre x ao quadrado. Vamos botar logo assim. Vamos já colocar logo já em uma forma fatorada, tá? Então, vai ser x vezes x mais 2, por exemplo. Tá, então a primeira coisa é achar quem são as frações parciais da gente. No caso, vão ser duas de novo, por quê? Porque o denominador só tem dois fatores e os dois estão com esse nosso expoente aqui, que é 1. Tá? Então, a gente vai ter 1 sobre x mais 2. Isso vai dar a sobre x mais b sobre x mais 2. Tira o MMC, vai dar x vezes x mais 2. Beleza? Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar a vezes x mais 2 mais b vezes x. Lembra que quando a gente faz agora a análise, só precisa comparar os dois numeradores, né? Só precisa comparar o 1 daqui, certo? Com esse a vezes x mais 2 mais bx. Para economizar espaço, eu não vou fazer que nem eu fiz aqui em cima, que eu já fiz aqui, ó, essa equação separadamente. Não vou, eu só vou comparar esse numerador daqui, tá bom? Com esse numerador de cá. Tá? Só estou comparando os numeradores. Então, vou fazer da segunda forma que eu fiz aqui. Vou substituir valores que zerem alguém para ficar mais fácil de calcular. Então, por exemplo, se eu quisesse zerar esse termo aqui, ó, do b vezes x, eu teria que substituir o quê? O x por zero, não é isso? Então, se eu fizer x igual a zero, aí vai dar o quê? Do lado esquerdo é 1, é sempre 1. E do direito vai ser a vezes 0 mais 2, dá 2 vezes a, mais 0 vezes b. Então, o a é 1 meio. Certo? Cuidado que eu não estou substituindo o x por zero na expressão inteira aqui, no meu número inteiro não, tá? Eu não estou olhando para o denominador. É como se eu estivesse cancelando esse denominador com esse aqui e olhando só para os numeradores. É claro que eu não posso substituir o x por zero no denominador, mas no numerador eu posso. E as frações vão ser iguais desde que os numeradores sejam iguais. Então, eu faço essa análise só com os numeradores. Agora, quem é que eu substituo para que esse termo aqui zere? Aí eu tenho que substituir o x por menos 2. Do lado esquerdo sempre vai ser 1, tá certo? E no direito, esse termo vai zerar, vai ficar mais b vezes menos 2. Não é menos 2b, certo? Então, o b vai ser igual a menos 1 meio. Pronto, achei aí os valores que eu queria. Agora, eu vou voltar para a minha integral. Como é que vai ficar? A gente vai ter, ó, a sobre x, então vai dar 1 meio vezes a integral de dx sobre x, certo? Mais b sobre x mais 2 na integral. O b é menos 1 meio, então vai dar menos 1 meio vezes a integral de dx sobre x mais 2. Tá, então isso aí vai dar 1 meio vezes ln do módulo de x, tá? Menos 1 meio vezes ln do módulo de x mais 2.
Se quiser dar um jeito de aplicar aí as regras dos logaritmos, fica à vontade, mas eu vou deixar a resposta assim mesmo, tá? Maravilha, vê que é bem simples, né? Se eu só tiver termos que sejam do primeiro grau, é fazer isso. Agora, eu também posso ter mais termos do primeiro grau, não precisa só ser dois, como está sendo aqui, pode ser mais. Vamos ver mais um exemplo em que eu tenha mais termos nesse denominador, certo? Então, por exemplo, pega essa integral aqui. Integral de, digamos, dx, certo? Sobre, vamos colocar x menos um vezes x mais um vezes x mais 2, certo? Deixa eu colocar esse dx aí de cima mais no meio um pouquinho para ficar mais organizado. Então, ó, a ideia é a mesma, é exatamente a mesma. Eu já estou com todos esses termos no numerador com grau igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer é escrever 1 sobre x menos um, x mais um, x mais 2, como? Ó, todo mundo é do primeiro grau aí embaixo. Então, vai ser a sobre o x menos um mais b sobre o x mais um, certo? Mais c sobre o x mais 2. Tiro o MMC. Aí, o que é que vai dar? O MMC vai ficar embaixo a multiplicação de todo mundo, x menos um, x mais um, x mais 2, e em cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, se eu dividir pelo de baixo aqui, vai cancelar o x menos um. Vai ficar a vezes x mais um, x mais 2. Mais, divide agora aqui, ó, corta o x mais um. Vai ficar b vezes x menos um, x mais 2. Mesma coisa no outro. Divide aqui, vai cancelar o x mais 2, fica c vezes x menos um vezes x mais 1. Agora ficou enorme, né? Pronto. Então, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou comparar os numeradores de novo. Vou comparar esse 1 daqui, esse numerador 1, com esse numerador gigante aqui. Tá gigante? Tá gigante, mas não precisa se assustar com isso não. Por quê? A gente vai seguir a mesma ideia. Vê que se eu fosse fazer aqui por um sistema, já ia ficar bem mais trabalhoso, né? Mas substituindo valores fica bem simples. Vê, por exemplo, quem que eu poderia substituir o x para que gerasse esse termo aqui? Repara que se eu zerar esse termo, eu zero ele aqui e zero ele também aqui, né? Então só ia restar o termo do meio. Para que ele zere, eu tenho que substituir o x por menos 1. Tá? Então, se eu fizer x igual a menos 1, zera esse termo daqui, zera esse de cá, só vai ficar, ó, do lado esquerdo aqui vai ser 1 e do direito. Aí vai dar b vezes menos 1, menos 2, vezes menos 1 mais 2, que é 1, certo? Então, b deu menos 1 meio. B deu menos 1 meio. Beleza. Tá bom, vamos mudar agora de cor aqui. Se eu quiser que zere esse termo aqui, ó. Se eu zerar esse termo aqui, ele também zera aqui. Então, só fica o termo que envolve o c, que é o último. Então, eu teria que substituir o x por menos 2. Tá? Se eu fizer x igual a menos 2, aí vai dar o quê? Do lado esquerdo dá 1 de novo, e do direito vai zerar aqui, vai ficar c vezes. Aí, menos 2 menos 1 dá menos 3 vezes menos 2 mais 1, que é menos 1, certo? Então, deu 1 igual a c vezes menos 3 vezes menos 1, que é mais 3, ou seja, o c vai ser igual a 1 sobre 3. Então, já achamos o b e o c, falta o a. Para achar o a, tem que zerar quem? Esse termo aqui, ó, que zera aqui e aqui. Então, é só substituir o x por quem? Por mais 1 agora. Por 1, certo? Fazendo isso, zera um monte de termo aí do lado direito, mas do esquerdo continua sendo 1. E do direito, zera esse termo daqui e zera esse termo de cá. Resta só esse primeiro termo, que vai ter a vezes 1 mais 1, que é 2, vezes 1 mais 2, que é 3. Então, deu a vezes 6 igual a 1, portanto, o a é 1 sexto. Beleza? O a é 1 sexto. E daí a gente vai resolver agora. Como é que vai ficar? Vamos voltar aqui. A integral da gente, vamos chamar essa integral aí de i, por exemplo. A integral vai dar, pronto, voltando para cá, vai ficar, ó,
a sobre x menos 1 na integral. O a é 1/6, então vai dar 1/6 vezes integral de 1 sobre x menos 1. Então, de dx sobre x menos 1. Mais b sobre x mais 1. O b é menos 1/2. Então, menos 1/2 integral de dx sobre x mais 1. E mais c sobre x mais 2 na integral. Então, o c é 1/3, fica 1/3 vezes a integral de dx sobre x mais 2. Tranquilo, né? Dx sobre x mais 2. Continuando, aqui em cima, o que é que vai dar? Primeira integral vai dar 1/6 vezes ln do módulo de x menos 1. Segunda integral vai dar menos 1/2 vezes ln do módulo de x mais 1. Terceira integral vai dar mais 1/3 ln do módulo de x mais 2, mais a constante de integração. E acabou. Beleza? Repara que é a mesma estratégia. Mesminha estratégia, idêntica. Eu vou olhar para as frações parciais e o número de frações parciais que eu vou ter vai ser o número de termos que vão aparecer aqui na nossa fatoração do denominador. Desde que todos eles tenham expoente 1, tá? Tem grau igual a 1. Não posso ter grau maior. Se eu tiver grau maior que 1, a gente vai fazer um pouquinho diferente. É o que a gente vai ver agora no segundo caso, certo? Então, segundo caso, e é o último caso da aula de hoje, a gente vai ter o seguinte: algum dos fatores do denominador, então algum fator de q de x tem grau, certo? Maior que 1. Então, vamos colocar assim, é alguém que é do primeiro grau, só que está elevado a algo maior que 1. Tá certo? Para ficar mais claro. Então, algum fator de q de x é do primeiro grau. Então, todos eles vão ser ainda do primeiro grau, com expoente maior que 1. O que é que eu estou querendo dizer? É como se aqui eu tivesse assim, x menos 1, x mais 1, vezes x mais 2 elevado a 2, por exemplo. Certo? Então, todo mundo aí é do primeiro grau, sendo que tem um do primeiro grau que está com expoente 2. É isso. Então, ao menos um. Pode ser mais de um? Pode, mas ao menos um é do primeiro grau, mas está com expoente maior que 1. Então, nesse caso, o que é que eu faço? Aí funciona um pouquinho diferente. Vamos ver no exemplo. Certo? O exemplo vai ser o seguinte. Então, digamos que eu tenho aqui, integral de x dx, só para a gente ver que não precisa sempre ser 1 aqui em cima, pode ser outra coisa, pode ser outro número, pode ser até algum outro polinômio, né? O que importa aqui na aula de hoje é que o grau em cima seja menor que o grau de baixo. Certo? E aqui vamos colocar assim, x menos 1 vezes x mais 1 elevado a 2. Vamos colocar assim, certo? Então, repara que eu tenho alguém aí na fatoração do denominador que é um cara que é do primeiro grau, sendo que tem expoente 2, maior que 1, certo? Por que eu estou enfatizando que é do primeiro grau com expoente maior que 1? Porque na aula que vem a gente também vai analisar algo que seja assim, integral, sei lá, de dx sobre x vezes x ao quadrado mais 1, certo? Esse termo aqui, eu não tenho mais nenhuma forma de a gente fatorar ele nos números reais, porque esse polinômio não possui raízes reais, só possui raízes imaginárias, mas aí fica assunto para outro momento, certo? Então, esse daqui é um polinômio que é do segundo grau, na fatoração que apareceu, com expoente 1. Não vê que é diferente. Aqui é um polinômio do primeiro grau com expoente 2. Aqui é um do segundo grau com expoente 1. E eu não tenho mais como decompor isso daqui, como diminuir o grau desse termo. Beleza? Não tenho mais. Então, esse aí a gente faz diferente e a gente vai ver como faz na aula que vem. Certo? Deixa isso aí para depois. Para a gente dividir com mais. Para a gente dividir melhor. Nesse caso, a decomposição vai ser assim. A gente escreve o x sobre x menos 1, x mais 1 elevado a 2, da seguinte forma. A parte que tem esse x menos 1 aqui é a mesma. Por quê? Porque o expoente dele é 1. Ele é alguém do primeiro grau com expoente 1. Então, fica a sobre x menos 1.
Para o outro termo, que tem um expoente maior que 1, aí é diferente. A gente vai ter ó, mais b sobre x mais 1, que é o que seria se o expoente aqui fosse 1, tá certo? Sendo que não é 1, então tem que ser diferente. Aí eu vou ter mais c sobre x mais 1 elevado a 2, certo? E eu vou continuar fazendo isso até o expoente que chegar aqui ficar igual ao expoente que eu tenho aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se por acaso aqui fosse, digamos, 4, por exemplo, eu ia continuar acrescentando termos aqui, certo? Até ficar com o expoente igual ao que aparece lá embaixo. Beleza? Então, eu continuo até chegar no mesmo grau que eu tinha aqui. Como no exemplo só era aqui era 2, né? Então bastava terminar nesse ponto de cá. Tá bom? Bastava terminar aqui. E é desse jeito que a gente vai tentar resolver. Agora é igual, tá? Fatora aqui embaixo, tira o MMC, aí fica x menos 1 vezes x mais 1 elevado a 2 direto já, tá? Em cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí eu vou ter a vezes x mais 1 elevado a 2, mais b vezes quem? Dividir pelo de baixo, cancelou só um do x mais 1, mas ainda tem outro. Então vai ficar vezes x menos 1 vezes x mais 1, mais c, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, cancela o x mais 1 elevado a 2, fica só o x menos 1. Mais uma vez, vou olhar para os numeradores. Então, eu tenho que comparar esse x que tem aqui, tá? Que é o numerador do lado esquerdo, com o numerador do lado direito, que é tudo isso aqui. Vou fazer substituindo valores de novo, porque eu acho que assim fica mais prático, certo? Então, primeira coisa, vou escolher alguém aí que zere, por exemplo. Quem é que eu teria que substituir para zerar esse termo daqui? Ó? Se eu zero esse termo, também zera esse aqui, né? Então, se eu quero que esse termo zere, tenho que substituir o x por menos 1. Se eu substituir o x por menos 1, no lado esquerdo aqui eu vou ter x, né? Que é menos 1. E do direito, esse aqui zerou também, e aqui ficou c vezes menos 2. Então, deu menos 2c, portanto, c vale mais 1 meio, certo? Achei o c. Agora, se eu quiser, digamos que esse aqui zere, se eu zerar esse aqui, também zera esse de cá. Então, eu tenho que substituir o x por 1. Tenho que substituir o x por 1. Então, do lado esquerdo, eu vou ter x, que é 1, nessa substituição agora da gente. E do outro lado, bem, aqui deu a vezes 1 mais 1 elevado a 2. Ou seja, é, ficou a multiplicado é, é, por 4, né? Aí zerou esse aqui e zerou esse aqui. Então, ficou a igual a quanto? A 1 sobre 4. Tá, mas aí não tem mais nada que eu possa substituir que zere alguma coisa que fique só o termo que envolve o b. Mas aí não tem problema, eu posso substituir pelo valor que eu quiser, tá? Posso substituir por outro valor. Vamos substituir por zero, por exemplo. Certo? Se não tiver mais nenhum valor que eu possa substituir para que zere termos, eu substituo por o valor que eu quiser. Eu substituo pelo valor que eu quiser, porque o que eu tenho dos dois lados tem que continuar sendo o mesmo valor. Então, se eu substituir o x por zero, do lado esquerdo dá zero, e do direito. No direito eu vou ter a vezes 0 mais 1 elevado a 2, tá? Então é 1 elevado a 2, dá 1 mesmo, mais b vezes 0 menos 1, então menos 1, vezes 0 mais 1, que é 1, mais c vezes 0 menos 1, né? Sendo que os valores de A e de C a gente já sabe. A gente já sabe. Então, substitui. Vai dar 1 sobre 4 vezes 1, menos b, não é isso? Mais c vezes menos 1. O c é 1 meio, então ficou menos 1 meio aqui. E isso deu zero, né? Porque o x é zero nesse caso. Então, substituir aqui também por zero. Aí agora é só isolar para ver quem é esse b que vai ficar aí, tá bom? Então, ó, joga o b para o outro lado, joga o b para o lado de cá, vai ficar b igual a quanto? A 1 quarto menos 1 meio. Então, menos 2 sobre 4. Ou seja, deu menos 1 sobre 4.
certo? Então, agora achei o que eu queria, beleza? Então, vamos continuar aqui para a gente finalizar esse exemplo. A integral da gente, que era x dx sobre x menos 1, x mais 1 elevado a 2, aí vai ficar, vamos voltar, a sobre x menos 1. Quem é o a? É 1 sobre 4. Então, na integral vai dar 1 quarto integral de dx sobre x mais 1. E mais o que que a gente vai ter? O mais b sobre x mais 1, sendo que o b é esse menos 1 sobre 4 que tinha aqui, ó. Certo? Então, a gente vai ter menos 1 sobre 4 vezes integral de dx sobre x mais 1, né? Eu percebi agora que eu errei aqui, tá? Aqui não devia ser mais 1, não. Aqui era menos 1, certo? Desculpa aí. E que eu não tenho como apagar ali, que a tela, que a tela deu uma bugada aqui agora, tá? E eu não consigo mais apagar. Então, na realidade, deixa eu escrever por cima aqui, tá? Aqui seria menos 1, tá certo? E aí, finalmente, o outro termo que a gente tem ainda, ó, mais... E aí, finalmente, o outro termo que a gente ainda tem, que é mais c sobre x mais 1 elevado a 2. O c é 1 meio, tá? Então, vai dar mais 1 meio, certo? Mais 1 meio vezes integral de dx sobre x mais 1 elevado a 2, certo? Como é que eu faço agora? Aquela primeira integral vai dar 1 quarto vezes ln do módulo de x menos 1. Lembra que estava errado, né? Que a gente ajeitou. A segunda vai dar menos 1 quarto vezes ln do módulo de x mais 1, certo? E a terceira? Na terceira eu tenho que fazer uma substituição. Tá? Por exemplo, eu poderia dizer que u é igual a x mais 1, certo? Aí du seria igual ao dx, tá certo? E aí a integral fica du sobre u elevado a 2, que é a mesma coisa que a integral de u a menos 2 e du. Aqui. Integrando vai dar, aumenta 1 no expoente, né? E divide pelo novo expoente, fica u a menos 1 sobre menos 1, que é isso aqui na realidade. Ou seja, vai dar menos 1 sobre x mais 1 mais a constante de integração. Então, finalizando, a gente vai ter menos 1 sobre x mais 1 mais c. Enfim, tá certo? Então, eu não vou resolver esse último exemplo aqui, ó, mas só para ilustrar. Se, digamos, que a gente fosse x elevado a 2 e dx aqui em cima, sobre x mais 1 elevado a 2 vezes x mais 2 elevado a 3, por exemplo. Aí, como que ficariam as nossas frações parciais aqui? Elas ficariam assim, ó. Eu ia escrever x ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo. Como? Ó, são polinômios do primeiro grau com expoentes maiores do que 1, né? Maiores do que 1. Então, para o x mais 1, o que é que eu vou ter? A sobre x mais 1, mas não cheguei ainda no expoente dele. Então, eu vou mais b sobre x mais 1 elevado a 2. Agora, eu cheguei no expoente dele. Vou para o próximo termo, para o x mais 2. Então, eu vou ter o mais c sobre x mais 2. Não cheguei no expoente dele ainda. E continuo. Mais d sobre x mais 2 elevado a 2. Não cheguei no expoente dele ainda. Vou adiante. Mais e sobre x mais 2 ao cubo. Agora cheguei no expoente dele. Então, é isso aqui que a gente iria precisar trabalhar. Certo? Então, esses são os dois primeiros casos da integração por essa técnica, certo? Usando é, é, essas frações parciais. Na aula que vem, a gente vê os dois casos que ainda restam. O outro caso que ainda resta, né, na realidade, e o que é que a gente faz se o grau do numerador que for maior, tá bom? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.